Auferindo na função as 4 condições de otimalidade de Karush-Kuhn-Tucker, eu tenho condição de achar os candidatos a pontos mínimos da função. O que significa isso? Significa que eu vou encontrar várias opções que estão dentro dessas condições de otimalidade. Esses candidatos a mínimos da função, eles vão vir em forma de valores, e esses valores eu vou plugar na função para saber qual deles é o mínimo. A primeira condição é o gradiente da função avaliado naquele ponto, mais o somatório do gradiente das funções de restrição também avaliados naquele ponto, porém multiplicados pelos seus respectivos multiplicadores de Lagrange, precisam ser igual a zero. Eu vou pegar a função objetivo, vou avaliar o gradiente da função objetivo e vou plugar o ponto. E depois eu vou pegar o gradiente de cada restrição e multiplicar pelo seu respectivo multiplicador de Lagrange. Então, atenção, isso aqui é avaliar o gradiente de cada função de restrição. Isso aqui não é avaliar a função de restrição em si. A segunda condição é que o multiplicador de Lagrange daquela função vezes a função avaliada no ponto tem que ser igual a zero. Eu vou pegar a restrição, vou avaliar no ponto e vou multiplicar pelo respectivo multiplicador de Lagrange. Cada uma tem que dar zero. A terceira condição é a mais simples, é que os multiplicadores têm que ser todos maiores ou iguais a zero. E a quarta função é que a função, agora é diferente, agora não é mais o gradiente da função, agora é a função avaliada naquele ponto tem que ser menor ou igual a zero. Então, enfim, colocando em prática, a gente tem uma função objetivo, no caso aqui, maximizar uma função, e a gente tem o conjunto de restrições. Primeira coisa é colocar na forma padrão, lembrar que a forma padrão é minimizar. Para trocar alguma coisa que está em maximizar, a gente precisa colocar em minimizar, simplesmente inverter sinais, multiplicar por menos 1. Então, maximizar para a forma padrão vezes menos 1. Essa função aqui vai ser, no caso, a função f de x. As funções de restrição, elas precisam entrar todas no padrão menor ou igual e vão ser as funções g de x. Então, como é que a gente faz com a primeira? A primeira já está menor ou igual, no entanto, tem um 3 aqui. A gente precisa jogar esse 3 para esse membro. É isso que aconteceu. 2x1 mais x2 menos 3 menor ou igual a zero. Essa aqui está maior ou igual a zero. A gente precisa simplesmente inverter o sinal, que é o que aconteceu aqui. x1 mudando para menor ou igual a zero, ele passa a ser menos x1. Da mesma forma, x2, que está aqui maior ou igual a zero, ele passa a ser menos x2 menor ou igual a zero. Então, esse aqui é o conjunto de restrições, que é o conjunto g de x na forma padrão. Lembrando que a forma padrão, o g de x tem que ser menor ou igual a zero, e a forma padrão do f de x tem que ser f de x tem que ser minimizar. O próximo passo agora é a avaliação da primeira condição. Eu preciso calcular os gradientes. Bom, o gradiente da função objetivo f de x, no caso vai ser 2 que multiplica x, abaixo o expoente, 2x1 menos x2 menos 1. O gradiente da função g1 vai ser 2 mais 1. O gradiente da função 2, g2, vai ser simplesmente menos 1. E o gradiente da função g3, que só tem o x2, vai ser 0 menos 1. E qual que vai ser o primeiro passo, então? O gradiente da função objetivo, 2x1 menos 1, mais o multiplicador de Lagrange associado à primeira função, vou colocar a função de lado aqui, o multiplicador de Lagrange associado à primeira função vezes o gradiente da primeira função, lembrando que isso aqui é o gradiente da primeira função, mais o multiplicador de Lagrange associado à segunda função vezes o gradiente da segunda função mais o multiplicador de Lagrange
associado à terceira função vezes o gradiente da terceira função tem que ser igual a zero. Esse cálculo aqui é muito simples. Simplesmente eu vou pegar os valores do ponto, no caso x1 e x2 no ponto, vou plugar aqui, vou ter um escalar. E depois vou seguir multiplicando o valor que eu obtive para o multiplicador de Lagrange 1 vezes 2 vezes 1, mais o multiplicador 2 vezes menos 1, mais o multiplicador 3 vezes menos 1. Esse resultado em todos os candidatos a ótimo vai ter que dar zero. É muito importante lembrar que na primeira condição eu estou utilizando os gradientes, eu não estou utilizando por enquanto a função. Seja a restrição g de x, seja a função f de x, eu estou utilizando o gradiente da função f de x mais o somatório do multiplicador de Lagrange associado a g de x, porém, avaliando aqui o seu gradiente. A segunda condição, nessa condição, eu vou sim avaliar a função g de x. Aqui eu não estou mais avaliando o gradiente, eu vou avaliar a função g de x, ou seja, cada restrição em seu respectivo ponto de análise. Esse aqui é o ponto que eu estou auferindo para ver se é o ótimo, e multiplicar o resultado do g de x naquele ponto pelo seu multiplicador de Lagrange associado. Então, eu pego a função número 1, g de x número 1, multiplico pelo multiplicador de Lagrange número 1, tem que dar zero e assim por diante. A 2 tem que dar zero, a 3 tem que dar zero. O terceiro passo é observar se todos os multiplicadores de Lagrange são maiores ou iguais a zero. No caso, os multiplicadores de Lagrange associados às restrições precisam ser maiores ou iguais a zero. E no quarto passo, avaliar se cada restrição avaliada naquele ponto que a gente está observando dá um resultado menor ou igual a zero. Aqui, mais uma vez, eu vou plugar o ponto na restrição. Então, lembrando, na condição 1, eu trabalho com o gradiente ou a derivada da restrição. Na condição 4 e na condição 3, sim, eu trabalho com a restrição avaliada no ponto. Dadas as restrições, dada a função objetivo, eu consegui armar tudo isso em condições de KKT, ou seja, eu criei o conjunto de equações para as 4 condições de KKT, eu vou jogar isso no software de otimização e vou receber um conjunto de números candidatos. Isso é importante porque o software não vai me entregar o mínimo ou o máximo, o software vai me entregar o conjunto de locais no gráfico que respondem a essas condições de KKT. Uma vez que eu tenho, antigamente um número infinito de pontos, agora eu tenho um número restrito de candidatos que atendem às condições de KKT, eu posso avaliar manualmente para encontrar qual que é o mínimo que eu procuro.